Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Davar. Estaremos nessa oportunidade dando continuidade aos nossos vídeos. Esse é o nosso terceiro vídeo falando sobre as perguntas-chave do método de estudo bíblico indutivo. Estamos trabalhando com o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 1 a 10. Estamos fazendo essas perguntas aqui a esse texto. Primeira pergunta que fizemos no primeiro vídeo foi quem e o que. No nosso segundo vídeo fizemos a terceira e a quarta pergunta, onde e quando. E agora no nosso terceiro vídeo iremos fazer as perguntas por quê e como. Por quê? Como pergunta que nós podemos fazer ao texto, é uma das perguntas mais importantes que nós podemos fazer, porque ela vai revelar a intenção do autor a escrever a carta, os motivos, o propósito do autor a escrever aquela carta, o que estava acontecendo. E para cada porquê que nós fizermos ao texto, nós teremos um porquê como resposta. Teremos sempre uma resposta para o texto, porque a Bíblia é um livro de respostas. A Bíblia tem 3 palavras que existem em maior quantidade. A primeira é a palavra Deus, a segunda é a palavra Senhor e a terceira é a palavra porquê, como resposta. Então ela é um livro de respostas. E a sexta pergunta que iremos fazer é como. Nessa pergunta, por quê, nós iremos ou poderemos fazer as seguintes perguntas a esse texto ou qualquer outro. Por que esse fato ou pessoa está sendo mencionada? Por que isso aconteceu ou vai acontecer nessa ocasião? Lembrando que nós disponibilizamos para vocês aí o esboço do livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1 ao capítulo 5, que é o primeiro livro, ok? Está aí logo na descrição do vídeo. E logo nessa pergunta por quê, nós iremos perguntar também, ou podemos perguntar, por que isso foi mencionado, se tiver alguma citação, se houver alguma referência, por que esse personagem ou o autor citou essa referência. É importante para nós fazermos essa descoberta, buscar essa resposta. Se for, devemos buscar essa resposta. Lembre-se que as perguntas são para pessoas que são curiosas. Quando a criança está em fase de aprendizagem, nós notamos logo a capacidade de inteligência de uma criança pelas suas perguntas. Crianças que fazem mais perguntas aos seus pais é um sinal de grande inteligência. Ok? Ele quer saber, ele quer buscar as respostas e assim nós devemos dar respostas simples, mas que digam a verdade, sem fantasias. Essas perguntas nos tornam novamente como crianças inteligentes. Quando fazemos essas perguntas, automaticamente estamos querendo saber a resposta. Primeiramente, quem irá nos dar é a graça do Espírito Santo, porque devemos sempre começar qualquer estudo bíblico orando, buscando a direção do Senhor. E segundo, os homens mais aplicados à palavra de Deus, com os seus comentários, seus dicionários e assim por diante. Tudo isso vai nos ajudar a compreender mais o texto, ok? No nosso texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós iremos perguntar ao texto, ou podemos perguntar ao texto, fazer várias perguntas relacionadas com o porquê. E a primeira delas é: por que aconteceu isso? Por que Paulo escreveu essa carta aos irmãos? Com o que levou Paulo a escrever a carta aos Tessalonicenses? É claro que eu já dei a resposta aí durante o decorrer do estudo, lá no vídeo 2, se eu não me engano.
Mas nós iremos ver o propósito desse porquê agora, dessa palavra porquê. Por que isso aconteceu? Qual o propósito ou qual a razão expressa disso ter acontecido? Por que essa carta foi escrita? O que levou o autor a escrevê-la? A falar com os irmãos dessa maneira? Porque ele usou esse tom com os irmãos e assim por diante. Seguindo o nosso exemplo aqui de 1 Tessalonicenses, nós podemos ver a resposta para esse porquê no capítulo 4, 13 ao capítulo 5, verso 11 de 1 Tessalonicenses. Esse porquê bem claro, o motivo principal. E também nós temos vários outros motivos, principalmente correlacionado com Atos capítulo 17, verso 18. Ou todo o capítulo você vai compreender que Paulo, em sua segunda viagem missionária, quando ele ia pregando o evangelho aos irmãos, por onde ele passava e as pessoas iam se convertendo, ele ia ali fundando igrejas em cada lugar. O que foi que aconteceu? Houve certos perseguidores do evangelho, pessoas que perseguiam Paulo, perseguiam os irmãos em Cristo, Silas, Timóteo, todos eles, por onde passava trazia vários e vários problemas a eles. Consequentemente, trazia também perseguições aos novos convertidos, porque pertenciam talvez a outras religiões, pertenciam talvez a outros pensamentos filosóficos e de repente estava recebendo um Deus estranho, uma doutrina estranha a eles e eles achavam aquilo errado e traziam perseguições aos irmãos, aos novos convertidos. E isso foi inevitável para os novos cristãos de Tessalônica. Como nós podemos notar aqui em Atos capítulo 17, verso 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Pregava alguém um novo Deus para eles e pregava uma doutrina nova. E isso, claro, para quem nunca ouviu falar de Cristo, para quem nunca ouviu falar dessa doutrina, seria uma loucura. Então, chamavam ele até de louco e assim por diante. Por isso, os novos convertidos, as pessoas que, como Paulo vem falando aqui, que os irmãos aqui foram os eleitos para a vossa eleição, os eleitos que receberam essa graça maravilhosa, essa palavra, também sofreram, os irmãos de Tessalônica sofreram essa perseguição, como nós citamos aqui esse texto correlacionado. E os irmãos, por sofrerem, Paulo, estando lá em Corinto, no momento em que ele escreveu essa carta, antes dele escrever, ele envia quem? Timóteo, para ver como é que estava a situação lá. Como é que os irmãos estavam passando por essa tribulação, passando por essa luta, por perseguições também, e Timóteo vê que os irmãos estavam firmes na fé, firmes, confiantes, pregando o evangelho, e até muitos outros ouviram falar da fé dos irmãos aqui no capítulo 1, do verso 7 ao verso 10, vai falar muito bem dessa conversão verdadeira dos irmãos. E Timóteo chega de retorno a Paulo, lá em Coríntio, e cita esse relato maravilhoso, positivo, da vida cristã dos irmãos a Paulo, e Paulo vem e escreve essa carta de 1 Tessalonicenses, animando a fé dos irmãos, animando os irmãos que tinham passado ou ainda estavam passando por alguma perseguição, tribulação. Ele anima a vida cristã dos irmãos. Não bastou apenas Timóteo e ver os irmãos como eles estavam, mas também
Quando ele retornou, Paulo vem e escreve essa carta para os Tessalônicos, ok? Seu propósito aí, como nós podemos notar, ao escrever, era comunicar-lhes sua confiança nele. Por isso que Paulo está sempre elogiando os irmãos, falando da sua fé, para que eles continuem firmes e assim por diante, animando a fé desses irmãos, ensinando que eles devem continuar nessa mesma esperança, assegurando-lhes também o ensinamento maravilhoso aí da doutrina da ressurreição, mostrando a eles como se daria essa volta de Cristo, quando muitos zombavam, pegavam falsas doutrinas, tentavam enganar os irmãos. Paulo vem com esse ensinamento, essa doutrina aqui preciosa e mostra aos irmãos que eles poderiam ter esperança na ressurreição, na vida após a morte, na vida com Cristo, e trazendo um ânimo, um novo ânimo para a vida dos irmãos. E exorta aos irmãos aí a um santo viver, que por meio da santidade é que nós veremos a Deus, como diz a palavra. Ok? Então, com a pergunta por quê, nós já podemos notar, lembrem-se sempre. Nós podemos notar o propósito, completando. Mas lembrem-se sempre de uma coisa. Se você pegar um texto como esse que nós dividimos aqui, essa divisão não está aí, não está na descrição do vídeo, tá? Porque nós estamos trabalhando com o capítulo 1. O capítulo 1 está dividido somente em a introdução, saudação, e ações de graças à igreja, gratidão pela igreja. Mas lembrando sempre, se você vai pegar um texto, nunca você vai conseguir compreendê-lo. É muito difícil compreender o texto, como nós estamos compreendendo aqui, sem ler o seu contexto. É necessário ler todo o contexto do livro para que você possa compreender o texto escolhido. Vê que nós já fomos ao capítulo 4, nós já fomos ao capítulo 3, já fomos a Atos 17 e assim por diante. Nós já lembramos de Tito 2, Timóteo, 1 Timóteo 6, fazendo correlações, para que a compreensão do texto venha a ser mais clara para nós, mas as perguntas são caminhos a ser seguidos. E quando você faz, você vai na direção desse caminho, chega até o final dele, encontra a resposta, retorna para o seu ponto inicial e vai para o outro caminho, que é a outra pergunta. Encontra a resposta e junta essas respostas, analisa essas respostas e compreende o texto. Ok? Então fica bem claro assim o porquê dessa carta ter sido escrita, que era para animar os irmãos, assegurar-lhes aí a esperança da ressurreição. O nosso texto aqui já não vai nos dar diretamente essa resposta, por isso temos que buscar num texto mais imediato, mais amplo. Fala também da doutrina aí preciosa da ressurreição, principalmente em tempos de perseguição como os irmãos estavam, e exorta os irmãos a uma santidade, maravilhosa. Então, a última pergunta que podemos fazer ao texto agora seria a pergunta: como? Como este fato aconteceu ou vai acontecer? Como se fez isso? Como ficou ilustrado este ensino? Como ficou ilustrado, por meio de parábola, por meio de uma ilustração? Como essa verdade ficou exemplificada para nós e assim por diante. Bom, no capítulo 1 nós já compreendemos aqui que Paulo já começa fazendo
mostrando aqui o destinatário, que era a igreja de Tessalônica. Vou passar aqui, Tessalônica. Os Tessalonicenses, que era Tessalônica. E esta igreja de Tessalônica foi uma igreja recém-fundada pelos irmãos. E nesse texto aqui, o que nós fizemos? Nós dividimos eles, os valores cristãos. Paulo logo citando, já que estamos trabalhando com esse texto, Paulo vem e fala sobre os valores cristãos, que é a fé, o amor, a esperança. Paulo fala também do poder de Deus, desse evangelho, o evangelho que é esse poder de Deus. Quando muitos querem, né, o poder de Deus para explodir como uma bomba atômica, para lançar raios que ninguém vê, a pessoa cai lá, sei lá. Esquecendo que o poder de Deus é o evangelho. Esquecem que o poder de Deus é o evangelho. Muitos querem sapatear, rodar, pular, sambar e assim por diante, esquecendo que quem muda não é essa coisa. Quem muda é o poder do evangelho no Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio fazer ninguém rodar, sapatear. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso ele fala desse poder do evangelho. E qual foi o efeito desse poder do evangelho na vida dos irmãos? Tornou eles imitadores daqueles que fundaram aquela igreja e do Senhor Jesus. E coisa mais importante ainda, mostraram que, vejam, eles serviam a outros ídolos. Como é que não iam sofrer perseguição? Deixando os ídolos, vos convertestes a quem? Vos convertestes a Deus. Um Deus que poucos ouviam falar, ou quase ninguém, como nós vimos aí em 17, verso 18. Que doutrina é essa? Que Deus é esse? Que Deus estranho é esse? Ali em Atenas, na Grécia. Por isso os irmãos demonstraram a verdadeira conversão. Ninguém nunca ouviu falar, mas eles perseveraram na doutrina. Eles perseveraram na fé. Perseveraram no amor, na esperança. Eles continuaram a servir ao Deus vivo. A servir ao Deus vivo. Ok? Então, o texto está aqui bem dividido para nós. Se você puder fazer outra observação e ver uma outra forma de dividir, tudo bem, eu dividi dessa forma, certo? Mas você pode se aprimorar e compreender que você pode fazer outras divisões. Mas no nosso como, que nós iremos fazer agora, nós podemos perguntar aqui, vamos agora, tá? Fazer a pergunta. Como este fato aconteceu ou vai acontecer, como se fez isso, como ficou ilustrado esse ensinamento, como ficou ilustrada essa verdade ou simplificada essa verdade, e nós também podemos perguntar como se realizaram essas coisas, como ou com que eficiência isso se deu, com que rapidez. No como nós podemos perguntar então, como Paulo conseguiu animar os irmãos, como Paulo deu sequência a seu ministério aos Tessalônicos, como Paulo pôde resolver o problema dos irmãos. E nós já temos essa resposta. Nós sabemos aí que Paulo deu sequência a seu ministério entre esses irmãos aí, enviando quem? Timóteo. Ele enviou Timóteo para ver como os irmãos estavam. E aí o que foi que ele fez? Escreveu essa carta, viu que os irmãos estavam, mesmo na tribulação, na luta,
na perseguição, por eles deixarem seus falsos ídolos e se converterem a Deus e servirem esse Deus vivo, eles estavam firmes na fé. Apesar de Paulo ter passado pouco tempo com esses irmãos, de ter tido um ministério curto ali, né, um tempo curto, os crentes tessalonicenses ali, os crentes de Tessalônica, eles se tornaram crentes verdadeiros, se tornaram crentes consagrados a Deus, pessoas que por onde os outros passavam, né, não só na Macedônia, na Acaia, repercutiu a palavra do Senhor em todos os lugares, por onde se ouvia falar deles, da perseverança deles, da fé deles, imaginem só, né? Um grupo pequeno de pessoas que fizeram a diferença. Já tem um título de uma mensagem, ou pode mudar essa frase aí, né? Pensando melhor. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Por que essa necessidade de acrescentar alguma coisa? Porque Timóteo esteve lá, inspecionou a vida dos irmãos, viu como eles estavam, disse: eu não preciso dizer mais nada aqui, porque os irmãos estão firmes na fé. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve do nosso ingresso no vosso meio, como deixaram os ídolos, né? Deixando os ídolos, vos converterdes a Deus. Observe a fé desses irmãos. Então, como foi que Paulo deu continuidade a esse ministério? Como foi que Paulo resolveu o problema dos irmãos? Enviando Timóteo, enviando o irmão para aconselhar a eles, fortalecer. Mas Timóteo chega e diz: olha, Paulo, os irmãos lá estão show de bola. Estão dando ali um grande testemunho do Evangelho, então não temos muito a que acrescentar. O único problema, como nós vamos ver na carta, é que eles ainda têm uma dúvida, né, implantada por outros. Talvez também a fé deles era tão fervorosa, como nós podemos ler em outros livros, que eles pensavam assim, creiam, né, assim que, não, Jesus vai voltar e essa tribulação vai passar logo. Ele pode até tardar um pouco, mas ele vai voltar e ser uma verdade expressa. Então Cristo vai voltar, eu tenho certeza, vai ser essa semana, vai ser amanhã, vai ser... De certa forma, essa esperança dos irmãos tem que ser a nossa. Quando nós cremos na volta de Cristo, nós nunca devemos perder a fé, o amor e a esperança na volta do nosso Senhor. Porque Ele pode voltar a qualquer momento, como diz a palavra, num piscar de olhos. Então devemos também ter essa esperança da sua volta, para que nos ajude a perseverar na santidade, nos ajude a perseverar numa vida íntegra, de testemunho, para que muitos outros possam olhar para nós e serem incendiados, ouvirem, não só os cristãos, mas aqueles também que não o são, ouvirem esse testemunho nosso, mas sabendo que também, por darmos testemunho, sofreremos o que eles sofreram. Perseguição. Amém, irmãos? Então assim nós concluímos as 6 perguntas chaves do texto de 1 Tessalonicenses. Se tiverem alguma dúvida, mande uma mensagem aí para o WhatsApp ou deixe sua pergunta nos comentários, ou você pode acrescentar alguma coisa para nos ajudar, nos ensinar. Nós não sabemos nada e vamos morrer sem saber. Por isso, acrescente alguma coisa nos comentários, nos ajude. Se inscreva aí no canal para receber as novas mensagens, as notificações. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.